Olá, eu sou o professor Rodrigo Silva e vou estar apresentando hoje para vocês uma aula sobre toxina botulínica. A toxina botulínica é derivada do clostridio botulino. Ela atua bloqueando a comunicação entre os nervos e os músculos, relaxando-os temporariamente. Essa aula vai ter um foco não somente de falar sobre pontos de aplicação dessas coisas. Na verdade, o nosso principal objetivo aqui é falar sobre o produto toxina botulínica. Então eu vou falar sobre o mecanismo de ação, como que é a molécula da toxina, para vocês entenderem um pouquinho mais do produto. E eu acredito que com esse entendimento vai melhorar ainda mais a performance clínica de vocês. Quais são as aplicações clássicas que existem para a toxina botulínica? A gente pode dividir as aplicações clássicas em dois tipos de aplicações. As aplicações estéticas, que seriam para paralisar os músculos com relação às expressões faciais, as aplicações para poder fazer o travamento do sorriso gengival. Então são diversas aplicações estéticas que a gente tem para a toxina botulínica. Mas a gente também não pode descartar as aplicações funcionais, que são as aplicações terapêuticas. Essas são feitas em caso de cialorreia, em caso de paralisias, em caso de espasmos musculares. Então a toxina botulínica ela não se prende somente à questão estética, mas a gente também trabalha a questão funcional. Para entender um pouquinho como funciona esse processo, vamos falar agora um pouquinho a respeito do histórico da toxina botulínica. Apesar de muita gente achar que a toxina botulínica é um produto novo, um produto recente, já existem estudos desde o século XVIII. Então, em 1793, os primeiros casos de botulismo foram detectados na cidade de Württemberg, na Alemanha, né? Então, o que ficou notado é que algumas pessoas que comiam algumas coisas de enlatados, que produziam algum tipo de bactéria, tinham problemas com paralisia, e isso fazia até com que tivesse dificuldade de ingestão de alguns alimentos, levando até a óbito. Em 1817, Justin Kern descreve os efeitos da toxina. Então ele pode ser considerado o primeiro realmente historiador que foi descrever esses efeitos. Ele fez uns estudos em que ele conseguiu comparar o tecido humano de pós-mortos com a bactéria encontrada na carne de porco crua com uma toxina que foi encontrada produzida por tudo isso. E aí ele conseguiu fazer uma relação entre tudo isso e o botulismo. Em 1895, a bactéria do Clostridio botulino foi estudada e conseguiu ser identificada por Emily van Emmingen. Em 1910, houve um grande avanço, porque foi conseguido isolar a toxina botulínica e classificar em diferentes sorotipos. Isso ajudou com que a gente conseguisse entender o que era bactéria e o que era toxina. Em 1946, Edward Schwanz conseguiu purificar a toxina botulínica do tipo A. Então, com essa purificação da toxina, ela começou a ser usada e testada para fins terapêuticos. E esse isolamento dessa toxina, essa purificação, fez com que começasse alguns testes em seres humanos. Em 1950, foi descoberta a capacidade da toxina de bloquear a liberação da acetilcolina junto à junção neuromuscular. Isso abriu caminho para uma série de estudos neurológicos. Isso aí pode ser considerado o principal avanço para que hoje, nos dias de hoje, a gente conseguisse usar essa toxina botulínica com as finalidades tanto terapêuticas como estéticas, porque o uso dela baseia-se realmente nesse bloqueio da liberação da acetilcolina. Em 1960, Alan Scott, um oftalmologista, fez estudos sobre o uso terapêutico da toxina botulínica. Ele queria um produto que ajudasse na questão do estrabismo infantil. Então, ele conseguiu fazer estudos que comprovassem que a eficiência na paralisação do músculo em crianças para tratamento desse estrabismo. Em 1981, foi aprovado o uso da toxina botulínica da marca Botox para tratamento do estrabismo e de blefaroespasmos. Isso tornou a marca muito famosa, hoje é referência, né? Assim, as pessoas muitas vezes, em vez de falar em toxina botulínica, terminam usando a marca comercial Botox como referência. Isso deu porque ela foi a primeira marca aprovada em 1981 para uso terapêutico em seres humanos. Em 1989, houve a aprovação daqueles estudos que começaram lá atrás, em 1946. Em 1989, teve a aprovação pelo FDA do uso da toxina botulínica para distúrbios oculares. Em 1990, na verdade, assim, entre a década de 1990 e na década de 2000, tratamentos de distonias, espasmos e paralisias foram muito estudados
com o uso da toxina botulínica. Isso com um avanço, uma melhora de qualidade de vida em muitos pacientes. Nos anos 2000, foi aprovado o uso da toxina botulínica para tratamento de hiperidrose, enxaqueca e dores faciais. Na odontologia, iniciou-se aí o uso da toxina botulínica para tratamento da disfunção temporomandibular, aliviando dores, aliviando tensões nessa região do rosto. Em 2002, foi aprovado pelo FDA o uso cosmético da toxina botulínica. Principalmente na época era usado para poder travar aquelas rugas glabelares, rugas orbiculares. Então aí iniciou-se realmente o uso terapêutico da toxina, o uso cosmético da toxina botulínica, que é o mais difundido nos dias de hoje. E o futuro? O que está sendo estudado? Na verdade, estão sendo estudados novos sorotipos, provavelmente vai ter uma ampliação disso. E agora, no ano de 2025, no Congresso do INCAS em Paris, foi apresentada uma toxina que tem como o diferencial, ela tem uma duração maior. Né? A gente vê que o efeito da toxina botulínica costuma durar entre 3 e 5 meses, e foi apresentado já estudos que já está numa fase final, inclusive alguns países já têm a sua aprovação de uma toxina botulínica que ela propõe uma durabilidade de até 9 meses. Então, como a toxina botulínica se tornou um remédio muito eficiente para tratamentos estéticos e funcionais, ela tem sido amplamente estudada. Então, a evolução está sendo muito constante com relação a isso. Vamos falar um pouquinho da classificação das toxinas botulínicas. Como eu já tinha falado para vocês antes, existem 7 sorotipos, o A, B, C até o G, né? E a toxina mais utilizada na odontologia é a toxina do tipo A, né? Por que ela é a mais utilizada? Primeiro, porque ela tem uma eficiência maior. Quando a gente fala em eficiência, a gente fala no resultado depois da aplicação, e a gente fala também da questão da durabilidade dela. As outras toxinas, depois aplicadas, não vai ter uma durabilidade tão grande quanto a toxina tipo A. Então, ela é a nossa eleita de uso por conta disso, né? Essa durabilidade maior, com o que impacta? Primeiro, que o paciente vai ter um tempo maior para voltar a fazer novas aplicações, então evita que eles tenham que ficar novamente submetendo aquelas injeções, a tudo isso. E por essa durabilidade ser maior, ela termina sendo muito estudada. E ela sendo muito estudada, aumenta a eficiência e a segurança no seu uso. Então, assim, se o material ele é muito estudado, a gente sabe que está sendo já criado novos protocolos, está sendo criado métodos mais eficientes de sua aplicação, e com isso a segurança com relação a qualquer alteração, a qualquer alergia, a qualquer fator que vai em desacordo com a saúde humana, ela termina sendo evitada também. Agora eu estou apresentando para vocês as marcas comerciais que são aprovadas pela Anvisa. Isso é uma coisa bem importante se ressaltar. Existem outras marcas que, infelizmente, estão sendo comercializadas no Brasil, mas elas não são aprovadas pela Anvisa. E nós temos que sempre preconizar por segurança nossas aplicações. E temos sempre que usar marcas aprovadas pela Anvisa. Então aqui a gente já tem o Botox. Aqui a gente já tem o Botox, o Dyspor, o Xeomin, a ProSign, Botulift, Botulin e Nabota. Eu queria que vocês observassem que ao lado do nome comercial a gente tem sempre o nome da toxina e uma proteína. O que difere uma toxina da outra é essa proteína, né? Essas diferentes proteínas fazem com que elas tenham pesos moleculares diferentes. Então, assim, no caso de um paciente que você fizer uma aplicação de toxina botulínica e você resolver fazer um retoque depois de algum tempo, você deve sempre estar usando a mesma marca comercial, porque você vai estar usando a mesma proteína novamente. Você usar marcas comerciais diferentes em aplicações de pacientes, mesmo em relação a retoque, não é indicado. Também a gente pode aproveitar e falar assim, teve um paciente que eu fiz uma aplicação de toxina e eu não tive um resultado muito legal. Depois de 2 meses já vi que já tinha praticamente cessado o resultado, eu não gostei. O que você pode fazer numa nova aplicação? Usar uma marca diferente. Já que ele vai ter uma proteína diferente, a tendência é que ele tenha um resultado diferente também. Então, saber como que é a formulação de cada proteína, de cada marca comercial, vai ajudar no seu planejamento do seu paciente. Mecanismo de ação da toxina botulínica. A toxina botulínica ela age bloqueando a liberação de acetilcolina, um neurotransmissor essencial para a contração muscular. Essa interrupção da comunicação entre o nervo e os músculos resulta em relaxamento muscular temporário na área onde a toxina é aplicada.
Então vamos lá. É importante a gente entender esse mecanismo de ação para a gente entender como funciona a nossa toxina botulínica. O mecanismo de ação dela é único. Então dessa forma a gente consegue fazer o quê? Um planejamento do paciente e fazer com que o efeito máximo que você quer seja alcançado, né? Então falando um pouquinho de mecanismo de ação, antes de qualquer coisa, eu vou passar esse vídeo para vocês e nesse vídeo vocês vão ter uma ideia de como é isso. Depois eu vou explicar mais a vocês e no final eu vou passar esse vídeo novamente para vocês terem uma percepção diferente. Discutiremos como a hipótese para o mecanismo de ação de Botox ou na botulinum toxin A possivelmente interrompe na periferia a cascata de eventos que levam à sensibilização periférica e central na migrânia crônica. A terminação nervosa sensorial na periferia contém vesículas preparadas para liberar os neurotransmissores armazenados, como CGRP, glutamato, entre outros, os quais estão envolvidos na hipótese de fisiopatologia da migrânia. A estimulação neuronal dá início a uma cascata de eventos que leva à fusão da vesícula que contém neurotransmissores com a membrana nervosa. Esse processo é facilitado pela interação entre proteínas na vesícula e na superfície interna da membrana, que juntas formam o complexo SNARE. A fusão da membrana resulta na liberação de neurotransmissores por um processo de exocitose. Esses neurotransmissores podem também causar a liberação de outros mediadores inflamatórios, que podem estimular direta ou indiretamente os nociceptores periféricos ou sensibilizá-los, causando dor e sensibilização periférica, levando finalmente à sensibilização central. Quando o Botox, ou na botulinum toxin A, é injetado, a expectativa é de que a maior parte da neurotoxina permaneça na área de aplicação. Em algum momento, a molécula central de 150 kDa de Botox dissocia-se das proteínas acessórias protetoras que a circundam. O domínio de ligação da molécula central de Botox é a porção do terminal C da cadeia pesada, que interage com um complexo receptor no terminal nervoso. A molécula central Botox penetra na célula nervosa por um processo de endocitose mediada por receptores. A toxina passa a ficar contida em uma vesícula membranosa dentro da célula. A cadeia leve é então liberada dentro do citoplasma do terminal nervoso, onde fica disponível para clivar seu alvo de proteínas SNARE. Nos neurônios sensoriais, a cadeia leve também cliva a SNAP25, bloqueando assim a liberação periférica de neurotransmissores, o que reduz a sensibilização das fibras nervosas de dor. A liberação de CGRP e outros neurotransmissores secretados de neurônios sensoriais trigeminais estimulados é diretamente inibida pela neurotoxina do Botox. Embora não esteja claro como a interrupção dos sinais periféricos com neurotoxina do Botox interrompe a sensibilização central na migrânia crônica, postula-se que a inibição da liberação de neurotransmissores dos terminais nervosos sensoriais periféricos localizados na face, couro cabeludo e pescoço reduzem a entrada convergente para o complexo cervical trigeminal, minimizando assim o desenvolvimento de sensibilização Vamos agora central. entender como funciona a molécula da toxina botulínica. Então nesse gráfico aqui a gente tem uma representação, aqui a gente consegue ver a membrana que envolve, essa parte aqui seria uma proteína, né? Aqui a cadeia leve, que ela é responsável realmente pela ação da toxina botulínica e ela é zinco dependente, então a gente tem essa molécula aqui de zinco que está ligada a ela. Aqui a gente tem a cadeia pesada, que ela é responsável pelo transporte da toxina botulínica e as duas são ligadas por uma ponte de bisulfeto. Então, o que vai mudar de uma marca comercial para outra é essa questão da proteína. A proteína que está aqui vai mudar de uma marca para outra, tá ok? Então, entendendo o que compõe a molécula da toxina botulínica, vamos passar para o próximo passo, que seria o quê? A gente entender como que é o mecanismo normal de contração muscular. A toxina botulínica ela não age na contração muscular, então a gente tem que entender, vou relembrar aqui com vocês agora como funciona essa contração normal do músculo, né? Aqui então a gente tem uma terminação nervosa periférica, tá certo? Que ela está em contato com a fibra muscular. Aqui a gente tem a fenda sináptica, onde vai acontecer todo o processo. Então vamos lá. Quando você tem um estímulo nervoso,
o que acontece? Esse estímulo é elétrico, ele vai chegar aqui na terminação nervosa, tá certo? E nas vesículas sinápticas a gente tem dentro dela a acetilcolina. Essa acetilcolina é que ela vai fazer, ela quando liberada, ela vai fazer o estímulo da fibra muscular. Então, em volta das vesículas sinápticas, a gente tem uma proteína chamada sinaptoprevina, tá certo? Essa vesícula sináptica, ela vai entrar em contato. Esqueci o nome. Esqueci mesmo. Essa vesícula sináptica, ela tem ao seu redor uma proteína chamada sinaptoprevina. Essa vesícula sináptica, quando ela entra em contato com a parede, ela vai entrar em contato com uma outra proteína chamada SNAP25. E aí, então, ocorre a liberação da acetilcolina. Nessa liberação da acetilcolina, ela vai entrar em contato com o feixe ela vai encontrar. Nessa liberação da acetilcolina, ela vai entrar em contato com os receptores da fibra muscular e vai causar a contração. Então, peraí, velho, travou tudo agora. Eu vou voltar lá do começo desse slide, pode ser? Tá. Consegue cortar tudo? Então vamos falar agora sobre o mecanismo normal da contração muscular. É muito importante você entender esse mecanismo normal para você depois poder entender como age a toxina botulínica, ok? Então aqui na terminação nervosa periférica, ela tem aqui a fenda sináptica que vai fazer a ligação dela com a fibra muscular. Então o que acontece dentro da terminação nervosa? Dentro da terminação nervosa a gente tem as vesículas sinápticas e ela é envolta por uma proteína chamada sinaptoprevina, tá certo? Dentro dessa vesícula a gente tem a acetilcolina, que é responsável pelo quê? Ela é responsável com a liberação dela e ela vai se ligar a receptores da fibra muscular e vai causar a contração muscular. Então, como que acontece esse processo? Essa vesícula sináptica, ela entra em contato com a parede da terminação nervosa e aí, quando tem o contato da sinaptoprevina com a SNAP25, que é uma proteína que está nessa parede da terminação nervosa, existe a liberação da acetilcolina. Essa acetilcolina, ela entra no receptor e pela presença dos íons cálcio que tem ali na região da fenda sináptica, ocorre a contração muscular. Então, como é que vai agir a toxina botulínica? O que é que vai mudar quando tiver a injeção da toxina botulínica? Vamos ver aqui no próximo slide. Vamos entender aqui agora como é que é o mecanismo de ação da toxina botulínica. Como eu tinha falado para vocês lá quando eu expliquei a molécula tem a cadeia leve e a cadeia pesada. A cadeia pesada é responsável pelo transporte da molécula da toxina botulínica. Então aqui no gráfico a gente percebe que nessa parte aqui ocorre uma endocitose. Essa endocitose acontece pelo transporte que é feito da cadeia pesada para o interior aqui da célula, tá ok? Quando entra aqui dentro, a gente depois de estar dentro da célula, acontece o que? A liberação da cadeia leve. A cadeia leve, ela vai clivar a SNAP25, que é o que? Essa proteína que fica aqui na parede. Clivando essa SNAP25, ela faz com que quando aconteça a liberação da acetilcolina, essa acetilcolina não consiga passar para a fenda sináptica. Se a acetilcolina não ultrapassa a barreira e ela não chega na fenda sináptica, não existe a ligação com o receptor e com isso não acontece a contração muscular. Então é um mecanismo bem simples do que acontece da cadeia pesada levar para o interior da célula a cadeia leve vai ter a ação de clivar a SNAP25 e com a clivagem da SNAP25 não acontece a liberação da acetilcolina. Não acontecendo a liberação da acetilcolina, os receptores da fibra muscular não terão como fazer a contração, certo? Bom, mas o que acontece, né? Acontece tudo isso, esse processo acontece, mas depois de um tempo o músculo volta a contrair. O porquê que o músculo volta a contrair? Porque passa o seu efeito dessa cadeia leve que está dentro lá? Realmente, passa. Mas isso não é o principal motivo para a gente voltar a ter contração muscular. O principal motivo para a gente voltar a ter a contração muscular é porque o nosso organismo ele é saudável e ele é inteligente. Então, o que acontece? Ele começa a criar brotamentos. Então, você tem aquele terminal que foi bloqueado e ele começa a criar brotamentos de terminais. Esses brotamentos vão se formar
E nessa formação eles vão entrar em contato com a fibra muscular e ali vai ter a liberação normal da acetilcolina. Então por isso que depois de 3, 4 meses a gente já começa a perceber que ocorre novamente a contração muscular. Depois dessa explicação, eu vou passar novamente o vídeo para vocês. Eu sei que vocês vão ter uma percepção bem diferente. Discutiremos como a hipótese para o mecanismo de ação de Botox ou na botulinum toxin A possivelmente interrompe na periferia a cascata de eventos que levam à sensibilização periférica e central na migrânia crônica. A terminação nervosa sensorial na periferia contém vesículas preparadas para liberar os neurotransmissores armazenados, como CGRP, glutamato, entre outros, os quais estão envolvidos na hipótese de fisiopatologia da migrânia. A estimulação neuronal dá início a uma cascata de eventos que leva à fusão da vesícula que contém neurotransmissores com a membrana nervosa. Esse processo é facilitado pela interação entre proteínas na vesícula e na superfície interna da membrana, que juntas formam o complexo SNARE. A fusão da membrana resulta na liberação de neurotransmissores por um processo de exocitose. Esses neurotransmissores podem também causar a liberação de outros mediadores inflamatórios, que podem estimular direta ou indiretamente os nociceptores periféricos ou sensibilizá-los, causando dor e sensibilização periférica, levando finalmente à sensibilização central. Quando o Botox, ou na botulinum toxin A, é injetado, a expectativa é de que a maior parte da neurotoxina permaneça na área de aplicação. Em algum momento, a molécula central de 150 kDa de Botox dissocia-se das proteínas acessórias protetoras que a circundam. O domínio de ligação da molécula central de Botox é a porção do terminal C da cadeia pesada, que interage com um complexo receptor no terminal nervoso. A molécula central Botox penetra na célula nervosa por um processo de endocitose mediada por receptores. A toxina passa a ficar contida em uma vesícula membranosa dentro da célula. A cadeia leve é então liberada dentro do citoplasma do terminal nervoso, onde fica disponível para clivar seu alvo de proteínas SNARE. Nos neurônios sensoriais, a cadeia leve também cliva a SNAP25, bloqueando assim a liberação periférica de neurotransmissores, o que reduz a sensibilização das fibras nervosas de dor. A liberação de CGRP e outros neurotransmissores secretados de neurônios sensoriais trigeminais estimulados é diretamente inibida pela neurotoxina do Botox. Embora não esteja claro como a interrupção dos sinais periféricos com neurotoxina do Botox interrompe a sensibilização central na migrânia crônica, postula-se que a inibição da liberação de neurotransmissores dos terminais nervosos sensoriais periféricos localizados na face, couro cabeludo e pescoço reduzem a entrada convergente para o complexo cervical trigeminal, minimizando assim o desenvolvimento de sensibilização central. Ok? Vamos lá. A toxina botulínica, ela existe em contraindicações absolutas e temos que ter alguns cuidados específicos, né? As contraindicações absolutas seriam a hipersensibilidade a qualquer um dos componentes do produto, infecções ativas na região, condições sistêmicas, né, que o paciente possa apresentar, gravidez e lactação. Os cuidados específicos seriam a questão da dosagem, né, a dosagem indicada, os pontos específicos para a aplicação são importantes para você realmente atingir o objetivo que você quer e os intervalos entre as aplicações também. A toxina botulínica, quando ela chega para a gente, ela não chega pronta, né? Ela chega no vidro, nesse vidro a gente tem o pó liofilizado e a gente tem que fazer a diluição desse pó para poder fazer a posterior aplicação. A diluição ela pode ser seca ou pode ser úmida. Na diluição seca tem uma menor quantidade de soro. Isso indica que ela vai ter uma aplicação mais localizada, vai ter uma ação mais localizada. Na aplicação úmida a gente coloca o dobro da quantidade de soro. Se a gente coloca o dobro da quantidade de soro, a gente tem uma dispersão maior desse produto. Na diluição seca, ela pode ser feita com todas as marcas comerciais. Então, todas aquelas marcas comerciais que eu apresentei lá atrás para vocês, elas permitem essa diluição. A diluição úmida, não. A marca Dyspor não permite a diluição úmida. Todas podem ser feitas, menos a marca Dyspor. Diluição seca, como que ela é feita? Ela é feita misturando
você tem, quando você compra a toxina botulínica, você vai ter frascos com 200 unidades, com 150, 100, 50, dependendo de cada marca que você vai estar comprando, né? Com exceção da Dispor, porque ela usa um método de medição diferente, os PIUD. Então a gente tem aqui a unidade de referência dela, cada unidade de Dispor equivale a 2,5 unidades das outras toxinas. Então aqui um frasco de 500 unidades de Dispor que equivale ao frasco de 200 unidades das outras marcas, né? Mas na diluição seca, num frasco de 200 unidades, esse tem que ser diluído em 2 ml de soro. Na diluição úmida, 200 unidades, a gente vai estar diluindo em 4 ml de soro. Isso é aquilo que eu tinha explicado anteriormente para vocês, com relação até o maior ou menor quantidade de soro e o tipo de dispersão que ele proporciona. Vamos lá. Como que é feito, né, essa diluição? Para essa diluição, eu estou aqui explicando que elas são comercializadas nas unidades. A marca Dispor tem aquela diferenciação por conta do SPIUD que eu expliquei para vocês. É usado um soro fisiológico estéril para poder fazer essa diluição, né? O fármaco não diluído deve ser guardado sempre em refrigeração. Então, quando a gente compra a toxina botulínica, ela vem na caixinha, ela já é armazenada na distribuidora em refrigeração, com exceção da marca Zelmin. A Zelmin ela pode ficar no armário, mas essa marca, depois de diluída, assim como todas as outras, também tem que ser mantida em refrigeração, né? A solução salina estéril é a única que pode ser usada para diluição. Como que ela é feita? Vou mostrar um videozinho já para vocês, mas a gente coloca a seringa no angulação de 45 graus, mantendo o bisel da agulha voltado para o vidro, para o frasco, né? Na parede do vidro, e injeta o soro lentamente, né? A agulha do centro da borracha, do frasco da toxina para a remoção do vácuo. E após introduzir o soro, realize leves movimentos circulares. O videozinho daqui a pouco vai explicar isso para vocês, mas uma das coisas que eu quero que vocês foquem é isso aqui, ó. Após introduzir o soro, realize movimentos leves e circulares no frasco. A gente tem que ter todo o cuidado quando a gente está preparando a toxina botulínica, porque ele é um produto muito sensível, tá certo? Então, quando a gente faz a ingestão do soro, o simples gotejamento da boca do frasco até o fundo do frasco do soro pode alterar essa molécula da toxina botulínica, tá certo? Então, todo esse processo tem que ser feito de uma maneira bem delicada mesmo. Você não pode pegar o frasco da toxina botulínica e agitar esse frasco, você vai quebrar todas as moléculas. Se você parar para pensar lá atrás, quando a gente mostrou aquela molécula da toxina botulínica, você viu que ela era envolta por uma proteína. Essa proteína é a proteção que ela tem para que ela chegue exatamente toda na mesma conformidade no tecido músculo, no tecido nervoso. Então, se você pega a toxina botulínica e você não tem esses cuidados no preparo dela, você vai estar quebrando essa molécula, você vai estar quebrando a ponte de sulfeto, você está alterando totalmente as propriedades da toxina. Então, todo o manejo tem que ser de uma maneira bem delicada. E não esqueça, aquela proteína que é a proteção, caso seja agitado, você vai estar quebrando isso daí. Então, o simples cair de uma gota da boca do frasco até o fundo do frasco, diretamente na proteína, é o suficiente para estar acontecendo isso. Então, você tem que tomar todo esse cuidado mesmo na manipulação. Um videozinho agora explicando para vocês a manipulação. Aqui eu estou fazendo uma diluição molhada. Da toxina botulínica. Como é que a gente começa? A gente vai usar um soro estéreo. Estou usando aqui uma botulite de 200 unidades. Como são 200 unidades, a gente vai ter que colocar 4 ml do soro, ok? Vamos pegar aqui, puxar o soro na seringa. 4 ml. Vamos descartar o excedente. 4 ml de soro. Vamos pegar a toxina botulínica. Ela vem no pó. Vocês percebem aqui no fundo. E agora o detalhe é quando a gente furar, segurar o êmbolo. Porque o vácuo vai puxar e vai fazer força porque ela entra todo o líquido. A gente tem que ser colocado devagar. Então a gente encosta a ponta da agulha no canto do vidro e vai soltando aqui devagar, como se fosse cotejando
4 ml. Soltar o êmbolo aqui faria com que o líquido fosse descartado de uma só vez. E com isso a gente teria alteração no produto. Então tem que ser gotejando mesmo, como vocês estão vendo aqui. 4 ml porque nesse tipo de diluição, a cada 50 unidades a gente injeta 1 ml de soro. Colocado todo o soro aqui, a gente vai trabalhar de maneira lenta, tranquila, fazendo aqui a diluição. A gente não pode agitar esse frasco com muita força para evitar a alteração da molécula, como eu já tinha falado antes. Diluição feita, a gente vai puxar na agulha a quantidade que a gente vai querer usar. Vamos falar agora sobre os efeitos colaterais e complicações. Os efeitos colaterais leves são os dores no local da aplicação, equimoses ou hematomas. As complicações graves seriam pitose de pálpebra, assimetria, dificuldade de deglutição em caso de celorreia. Em caso dessa dificuldade de deglutição, o que acontece? Na aplicação para a celorreia, a gente aplica em glândulas salivares, tanto na glândula submandibular como na glândula parótida. Em alguns casos, pessoas fazem a aplicação da glândula submandibular sem ser guiado por ultrassom. Então, ela não tem exatamente a posição da glândula nem o tamanho dessa glândula. Isso aí pode fazer alguma outra musculatura que dificulte a deglutição. Por isso que podem acontecer essas complicações mais graves, né? E também a imunogenicidade, né? A formação de anticorpos. Doses muito frequentes, potencial de imunogenicidade. O que significa isso? Nem sempre as aplicações são feitas só em face. A toxina botulínica, por outras áreas da saúde, é aplicada também em regiões do corpo. Então, doses muito altas podem causar essa imunogenicidade se forem aplicadas em períodos curtos. Tá certo? Vamos lá. Hoje em dia existem diversas evidências científicas, né, que comprovam a eficácia da toxina, fazem comparações de toxinas e outros fármacos para tratamento, benefícios e limitações. Então a gente tem que sempre pautar por essas evidências científicas para poder realizar o nosso trabalho. Isso é muito importante, os estudos são os mais variados possíveis e você estar baseado nessas evidências científicas faz com que você consiga entregar um resultado ainda melhor para os seus pacientes. Obrigado. Só gostei do obrigado.